Hoje estamos aqui para falar sobre algo que vai além da saúde mental. Estamos aqui para falar sobre respeito, sobre dignidade e principalmente sobre a capacidade de mostrar que todos, sem exceção, têm direito a viver uma vida plena, mesmo diante a tanto sofrimento psíquico. Durante décadas, a loucura foi tratada como exclusão. Hospitais psiquiátricos, conhecidos como os manicômios, funcionavam de uma forma de depósito de pessoas. Pessoas que foram esquecidas ali, abandonadas pela sociedade, pelas suas famílias, às vezes por si mesmo. Ali se perdiam histórias, se perdiam respeito, vidas, nomes e por muita se perdia a esperança. Logo no início, quando eu me formei, meu primeiro emprego foi no hospital psiquiátrico. Eu fui para o hospital psiquiátrico pensando que seria tudo lindo, que seria tudo maravilhoso, como eu aprendi na escola. E chegando lá, eu tive, infelizmente, uma surpresa desagradável. Não era nada daquilo que eu imaginava. Tudo que eu aprendi na escola era o inverso do que acontecia na prática. O hospital psiquiátrico me trouxe algumas coisas muito ruins, como a falta de medicação para os pacientes, a falta de um tratamento digno, a falta de humanidade, talvez. Olha, eu cheguei a trabalhar em algumas alas que logo no começo era eu e mais um com 110, mais ou menos. Então, na verdade, o que acontecia? Era, hoje, né, a gente avaliando, a gente apagava incêndio, né? Porque cuidar mesmo não era o cuidar adequado, né? A primeira coisa que me assustou foi os funcionários não saberem quem eram os pacientes. Existia um nome, existia uma medicação que vinha, mas aquela medicação poderia ser administrada em qualquer paciente. E lá no destino ali, meus 2 andares, né? E a gente que está mais boa tem que dormir em cima. Só que eles dão muito remédio, a gente é perigoso cair da escada. Mas eu tomava o remédio, mas eu passava mal às vezes. Porque os funcionários não conheciam os pacientes. Então, eu percebi que aquela medicação não era dada para o paciente certo. Quando era dada? Porque no meu plantão ela era jogada no vaso sanitário. Então isso me assustou muito. Para dar alimentação para essas 80. Medicação. E se caso tivesse alguma outra intercorrência, teria que chamar outro de outro lugar e tal para poder ajudar, né? Quando sozinho. As moças jogavam as bandejas de comida no chão, com comida. A talco no meu corpo inteiro. A enfermeira deixou trancado no quarto. Ficava sujo. Eles comiam os insetos. Eles ficavam tudo pelados, sem roupa, no frio. Que não tinha mais demência, né? Daí eles ficavam de um lado, as pessoas estavam já melhor no outro lado. Eu tenho recordação, mas eu não... fui muito judiado. E eles batiam, amarravam de macacão de força, colocavam no quartinho, assim, no isolamento, igual esse aqui, ó, assim, isolamento. Daí quando eu entrei lá, daí colocaria eu dentro do CT, mas não tinha nada de cabeça ruim, não. Eu fui internado no Jardim das Acácias, fiquei um bom tempo, a gente era maltratado, alguma vez a gente era tão dopado que a gente ficava na calçada do hospital, com aquele sol quente, a gente chegava até dormir, porque nem a alas a gente não tinha, eu não sei nem a alas que era antigamente, porque a gente ficava muito dopado. A gente era amarrado na cama, né? A gente era amarrado na cama, a gente tomava remédio
era cedo, era de noite, era de dia, ficava dopado. E se a pessoa não tomasse o remédio, eles davam injeção. Eu fiquei com trauma. E eu tenho medo de contar. Quando não pegava injeção, eles davam 2. E quando não pegava 2, dava 3. Até 3 injeções eles davam na pessoa, não só eu. Muitas pessoas. Tinha um rapaz que entrou lá, aí eles viram o rapaz catar a bituca do chão, comer a bituca, com fome, mas ele era, bem dizer, desumano. Era o cerceamento deles das liberdades deles. Eles não tinham livre-arbítrio. Eles amarravam, davam injeção. Eu fui amarrada 2 vezes à força, me deixaram na cama amarrada. Né? Era aquela questão de... era quarto coletivo muito grande, com várias pessoas. Eram as portas fechadas, trancadas. Me assustou bastante, porque os pacientes entravam em surto por falta de medicação. E aquilo para mim era inaceitável, era muito complicado. Nos hospitais ele trancava você naqueles carrinhos fechados. Conseguia se alimentar. A gente comia, porque se a gente não comesse também, a gente morria de fome, né? A gente morria. Quantas pessoas já não morreu perto da gente ali? Muitas pessoas. Então, chegou a ver alguém? Não, eu não cheguei, porque eles não deixavam, né? Como que a gente ia ver? A gente é dopado, a gente não via, eles não deixavam. Qualquer coisa que eles viam, eles tiravam a gente e levavam para outro lugar. A primeira morte de um paciente psiquiátrico, não pela morte, mas pela maneira que ele foi tratado. Ele foi enterrado no fundo do hospital, na surdina, para que ninguém soubesse que ele havia falecido. Porque havia um recebimento de um valor em dinheiro, de um processo de um valor em dinheiro que ele tinha direito, e para que o hospital não perdesse esse benefício, muitos pacientes foram enterrados como indigente no fundo do hospital e nunca foi dado baixa, porque eles não tinham visita. Era quarto coletivo muito grande, com várias pessoas, eram as portas fechadas, trancadas. Ficavam trancados em quartos, em muitos quartos, nus, sem nenhuma cama, não tinha nada nos quartos. Os quartos eram vazios. Tinha grades ainda na época, né, que ainda não tinha acontecido a reforma psiquiátrica, né? Então eles ficavam num corredor grande, eu me lembro bastante desse corredor, com um cheiro forte, um odor muito forte. Então eles dormiam aglomerados, um próximo ao outro, para que seus corpos se aquecessem. E isso foi bem marcante. Aí de manhã eles tomavam banho, iam todos para o pátio, pegava-se o esguicho e jogava água neles, uma água gelada neles, e pediam para que eles fossem até o sol para se secar. Então, assim, era muito nítido vê-los com hipotermia, gripados, com pneumonia. Era muito, muito normal, era rotina esse tipo de coisa no inverno. E 2002 foi a minha primeira experiência profissional, foi em hospital psiquiátrico. E lá eu permaneci por quase 18 anos. Para mim o impacto era a questão do abandono mesmo, assim, né, da falta até, às vezes, da perspectiva, né, de construir algo além dali, né. Era uma demanda que a maior parte dos moradores não tinha vínculo nenhum, né, que perderam ao longo da vida ou nunca tiveram. Isso foi rompido mesmo. Então eu peguei meio que essa transição, mas mesmo na transição a gente começou a perceber uma diferença, né? Não existia assembleias deles, né? Porque na verdade era mais a enfermagem mesmo, o médico e os pacientes. Aí começou a ter a equipe multi, começou a ter assembleia, eles começaram a ser ouvidos. Aí que a gente começou a notar uma diferença, né? Começou a diminuir o número de leitos, começou a se respeitar o espaço físico entre leitos, o número de pessoas,
começou a ter um dimensionamento na questão de funcionário, X, pacientes. Então, teve uma melhora em si, aos poucos, mas teve nesse período aí dessa transição da reforma. E aí, na época, era a maior parte, né, das pessoas que moravam lá que eram atendidas, que acho que estavam em torno de umas 500 e poucos leitos na época. E também tinha a parte dos agudos, né, que a gente chamava de quadro agudo, e que eram 48 leitos. Então, a gente também atuava, mas no dia a dia mesmo, né, o foco de atenção, de cuidado, era com quem morava, né, no hospital, e era a grande maioria, vamos dizer assim. Eles têm a liberdade de ir e vir para casa, né? Eles têm a liberdade de dizer o que é melhor para ele ou não na questão do tratamento, né? E é isso, é a liberdade que eles têm, né? Olha, eu acho que assim, eu passei por momentos difíceis, né? E na época muito novo, não percebia toda essa mudança que viria a acontecer, mas a gente percebia que aquilo não era adequado, né? E hoje eu vejo que eles sofreram demais, né? É muito diferente. É muito diferente. A gente conhece cada paciente no CAPS. A gente conhece o histórico deles, a gente conhece os familiares, a gente tem um acompanhamento muito detalhado de cada um deles. Eles são tratados com dignidade, eles são tratados com humanidade. E, acima de tudo, eles são tratados com respeito. Eles se sentem acolhidos e eles se sentem bem lá. É como se fosse uma segunda família, ou uma família que eles nunca tiveram. É muito bom o CAPS. Eles tratam bem, você me trata bem. O Lucas me trata bem. O Fernando, a Fabiola, a Val, todos me tratam bem. Quando eu fui internada no CAPS, até a faxineira me tratava bem. A gente tá triste, eles amam, pergunta. Quer saber como que tá a gente, né? Se tá doente, pergunta. Dá remédio certinho. O CAPS acolhe a gente. Ele não deixa a gente assim, a ver navios, né? O que eu posso dizer é, hoje eu sou uma pessoa melhor, com certeza, né? Consigo ver diferenças do que era antes e hoje e tentar ajudar da melhor maneira, né? Com essa experiência que eu tenho. A Sueli dá maior apoio para a gente, e eles, o Dr. Lucas, nossa, umas pessoas, quer dizer que o CAPS mudou nossa vida. No CAPS eu fui bem cuidado, e como eu estou sendo bem cuidado, porque até os nervos da gente, a Luciana vem, conversa com a gente, conversa com a família da gente, nossa, não tem, nossa, o CAPS é a vida da gente. Hoje eu estou feliz, porque hoje eu ando, hoje eu como, hoje eu bebo, hoje eu tenho amizade, eu tenho colegas no CAPS, tenho as pessoas que eu gosto no CAPS. Hoje é a felicidade imensa. Eu vivo num ambiente muito tranquilo, que eu gosto, eu me sinto bem onde eu estou. Então, acho que é uma diferença muito, muito gritante, assim. Então, vale a pena acreditar no tratamento. Vale a pena lutar por eles. Os CAPs é um acolhimento que a gente tivesse antigamente, mas muitas pessoas não passariam por tudo que passaram. E não é só eu que sofri lá dentro. Tenho muito orgulho. E muita gratidão mesmo das pessoas que eu cruzei, das pessoas que eu trabalhei e dessas pessoas que eu me conectei de alguma forma. Hoje em dia é muito melhor que os hospitais. Lá eu judiava muito. Eu tenho um monte de amigos, conheci todos eles. Na casinha é melhor. Hoje eu estou feliz, porque hoje eu ando, hoje eu como, hoje eu bebo, hoje eu tenho amizade, eu tenho colegas no CAPS, tenho as pessoas que eu gosto no CAPS. Hoje é a felicidade imensa. E para encerrar,
gostaria de lembrar uma frase de uma mulher que foi e continua sendo farol na saúde mental brasileira, a psiquiatra Nise da Silveira, que dizia: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Frase dita com sabedoria por alguém que ousou ver a arte onde diziam haver apenas delírios, e que nos convida a repensar o que chamamos de loucura e o que chamamos de cura. Será que a cura é aquilo que apaga o que nos torna singulares? Será que a normalidade é um ideal a ser alcançado? Hoje ouvimos histórias por trás dos olhos de tantas pessoas, e o que nos convida a afirmar o quanto a saúde mental não se faz com silenciamento, e sim com escuta, com acolhimento, com afeto e com muita presença. E a luta antimanicomial, antes de tudo, é uma luta por humanidade. E diria que o mais louco seria pensar que alguém merece menos dignidade, menos espaço e menos vida que outra pessoa. Sigamos juntos com a coragem de quem vê beleza na diversidade, potência na fragilidade e sentido naquilo que não se encaixa. Muito obrigada.